Não é o que você diz, mas o que você emana. Essa verdade impactante, Carl Jung a descobriu há mais de 100 anos. E hoje eu vou te revelar por que você possui um poder invisível que torna os homens literalmente viciados em você. Um poder que você exerce todos os dias sem sequer perceber. Você vai descobrir esse mecanismo fascinante que Jung chamava de projeção inversa. E quando você entender como isso funciona, vai perceber que sempre teve esse poder extraordinário. Em suas mãos, você simplesmente o ignorou. Mas primeiro, deixe-me fazer uma pergunta. Você já percebeu que existem homens que se tornam estranhamente obcecados por você? Não necessariamente porque você é a mais bonita. Não porque você é a mais engraçada. Nem mesmo porque você faz esforços especiais para seduzi-los. Não. Há algo a mais. Algo mais profundo. Algo que você faz sem saber. Hoje, graças às descobertas revolucionárias de Carl Jung, você finalmente vai compreender esse mistério. Você vai descobrir porque alguns homens gravitam ao seu redor como borboletas em torno de uma chama. Porque eles não conseguem parar de pensar em você. Porque você os encanta sem nem mesmo tentar. Antes de irmos mais longe, inscreva-se neste canal, porque aqui exploramos juntos os segredos mais profundos da psique humana, segundo Carl Jung. Formamos uma comunidade de mulheres que compreendem seu verdadeiro poder. Então, se inscreva. E me diga nos comentários se você já sentiu esse poder misterioso em você. Seu depoimento pode iluminar outras mulheres. Agora, vamos voltar a você. A esse poder secreto que você possui. Jung observou algo extraordinário em seu trabalho clínico. Ele percebeu que algumas mulheres tinham essa capacidade natural de desencadear o que ele chamava de projeção inversa nos homens. E, ao contrário do que se possa pensar, não eram sempre as mulheres mais óbvias. O que é projeção inversa? É quando um homem projeta em você não o que você mostra, mas o que você esconde. Não o que você revela, mas o que você retém. Não sua luz visível, mas seu mistério invisível. E é exatamente isso que o deixa louco. Você vê, a maioria das mulheres pensa que é preciso seduzir ativamente, falar muito, ser engraçada, estar disponível, mostrar interesse. Mas Jung descobriu o contrário absoluto. As mulheres que marcam mais profundamente os homens são aquelas que dominam a arte da presença ausente. Deixe-me explicar esse conceito revolucionário. A presença ausente é quando você está fisicamente presente, mas há uma parte de você que permanece inacessível, uma parte da sua essência que escapa à sua compreensão, uma profundidade em você que ele pressente, mas não consegue alcançar. E essa inacessibilidade, essa zona misteriosa da sua personalidade, é exatamente o que ativa o inconsciente dele. É isso que desencadeia nele essa obsessão silenciosa, essa dependência psicológica que o leva a querer te descobrir, te compreender, te possuir completamente. Jung escreveu algo fascinante. O que está escondido atrai com mais força do que o que é revelado. E você, sem saber, cria essa atração magnética cada vez que retém uma parte de si mesma. Cada vez que permanece um pouco misteriosa, cada vez que não se entrega totalmente de agora. Deixe-me mostrar concretamente como esse poder se expressa na sua vida cotidiana. Primeiro exemplo, seus olhos. Jung observou que as mulheres mais fascinantes tinham essa capacidade peculiar de olhar sem revelar tudo. Seus olhos falavam, mas em uma língua que os homens devem decifrar. Quando você olha para um homem e há essa pequena centelha nos seus olhos, mas ao mesmo tempo você mantém uma distância emocional, você cria o que Jung chamava de tensão arquetípica. Ele vê algo no seu olhar,
mas não consegue nomear exatamente o quê. Então, o inconsciente dele começa a trabalhar. Ele começa a projetar, a imaginar, a fantasiar. Segundo exemplo revelador, seus silêncios. Você sabe aqueles momentos em que você não diz nada, em que você simplesmente escuta, essas pausas na conversa em que você sorri levemente sem explicar o porquê. Esses momentos em que você parece estar pensando em algo importante, mas não compartilha. Esses silêncios são pura magia para o inconsciente masculino, porque eles criam um vazio que o homem sente a necessidade de preencher. Ele se pergunta em que você está pensando. Ele quer conhecer seus segredos. Ele fica obcecado com o que você não diz. E quanto mais ele busca entender, mais ele se apega a você. Terceiro exemplo poderoso: seus gestos involuntários. Jung descobriu que o inconsciente se expressa constantemente através do corpo. E você tem essa maneira única de se mover, de tocar o seu cabelo, de inclinar a cabeça quando está pensando. Esses gestos que você faz sem pensar são, na realidade, sinais inconscientes extremamente poderosos. Quando você leva a mão ao pescoço automaticamente enquanto fala, quando brinca distraidamente com suas joias, quando cruza as pernas de certa forma, você envia mensagens diretas ao inconsciente primitivo dele. Mensagens que ele recebe e interpreta no nível mais profundo da sua psique masculina. E aqui está o que é absolutamente fascinante. Você faz tudo isso naturalmente. Você não precisa aprender esses gestos. Você não precisa calcular esses silêncios. Você não precisa trabalhar essa profundidade do olhar. Isso já está em você. É a sua essência feminina natural se expressando. Mas por que esses detalhes, aparentemente insignificantes, têm tanto poder sobre os homens? Jung tinha a resposta. Ele descobriu que o inconsciente masculino funciona segundo um princípio que ele chamou de a busca pela ânima completa. Cada homem busca inconscientemente aquela mulher que irá encarnar perfeitamente o seu ideal feminino arquetípico. E esse ideal nunca é uma mulher completamente transparente. Nunca é uma mulher que se entrega completamente ao primeiro olhar. Não. A anima perfeita é aquela que guarda uma parte do mistério, aquela que permanece parcialmente inatingível, aquela que continua a surpreendê-lo mesmo depois de meses de relacionamento. Você, quando exerce inconscientemente esse poder da presença ausente, você encarna exatamente essa anima ideal. Você se torna aquela mulher que ele vai carregar consigo muito tempo depois do seu encontro. Aquela mulher que vai assombrar seus pensamentos. Aquela mulher que ele vai comparar com todas as outras. Jung contava a história fascinante de uma de suas pacientes, Isadora. Isadora não era particularmente bonita, segundo os padrões convencionais. Ela também não era excepcionalmente inteligente ou engraçada, mas ela tinha essa capacidade natural de permanecer misteriosa. Essa maneira de nunca se entregar completamente. Isadora podia passar horas com um homem sem revelar seus pensamentos mais profundos. Ela escutava muito, falava pouco sobre assuntos pessoais importantes, sorria frequentemente, mas seus sorrisos sempre guardavam uma nuance de ironia que o homem não conseguia decifrar completamente. Resultado: todos os homens que a encontravam ficavam obcecados por ela, pensavam nela dias depois de tê-la visto, tentavam decifrar seus sorrisos enigmáticos, buscavam desculpas para vê-la novamente, na esperança de desvendar seu mistério. Isadora se tornara um vício para eles sem mesmo querer, e eis o que Isadora fazia concretamente sem se dar conta. Quando um homem lhe fazia uma pergunta pessoal, ela respondia de forma suficientemente vaga para deixar espaço à interpretação. Quando ele tentava fazê-la rir, ela sorria de maneira levemente deslocada, como se achasse graça em algo que ele não dissera,
Quando ele tentava seduzi-la diretamente, ela se mantinha amável, mas conservava aquela distância emocional que o deixava louco. Ela estava presente sem estar disponível, acessível sem ser conquistada, acolhedora sem ser vencida. Você talvez reconheça seu próprio comportamento nessa descrição? Essa maneira que você tem às vezes de se manter um pouco à distância? Essa tendência natural a não revelar tudo sobre si imediatamente? Essa capacidade de guardar uma parte de si mesma em reserva? Se for o caso, parabéns. Você já domina inconscientemente um dos poderes mais poderosos que existem para cativar o inconsciente masculino. Você exerce naturalmente o que Jung chamava de fascinação pela incompletude. Mas deixe-me revelar algo ainda mais profundo. Jung descobriu que essa capacidade de permanecer misteriosa não era um cálculo consciente nas mulheres mais fascinantes. Era a expressão natural de sua conexão com o que ele chamava de o arquétipo da grande mãe. A grande mãe, na psicologia junguiana, é essa figura feminina primordial que possui todos os segredos da vida. Ela dá a vida, a nutre, mas também guarda seus mistérios. Ela nunca revela toda a sua sabedoria de uma só vez. Ela dosa suas revelações segundo um ritmo ancestral, que somente o inconsciente compreende. Quando você guarda naturalmente uma parte do mistério, quando não se entrega completamente, você se conecta a esse arquétipo poderoso. Você se torna portadora dessa sabedoria feminina milenar que sabe instintivamente como cativar e prender a atenção masculina. E eis o que é revolucionário na descoberta de Jung. Quanto mais você está conectada à sua essência feminina autêntica, mais naturalmente exerce esse poder. Quanto mais você honra suas intuições, seus humores cambiantes, suas necessidades de solidão, mais magnética você se torna para os homens. Porque esses aspectos de sua personalidade que nossa sociedade moderna às vezes considera defeitos, Jung os identificava como seus superpoderes femininos. Suas mudanças de humor, elas criam imprevisibilidade, logo, atração, sua necessidade de espaço pessoal. Ela cria mistério, logo, fascinação, sua tendência a refletir longamente antes de responder. Ela cria profundidade, logo, respeito, sua maneira de guardar alguns de seus sonhos para si. Ela cria intriga, logo, obsessão, tudo o que a torna única, tudo o que a diferencia das outras, é exatamente o que a torna irresistível. Jung escreveu algo magnífico. A mulher que assume plenamente sua natureza feminina se torna um ímã para a alma masculina. E é exatamente o que acontece com você quando você para de tentar corresponder às expectativas e simplesmente expressa quem você realmente é. Agora, deixe-me revelar um segredo ainda mais poderoso. Jung observou que esse poder de fascinação se intensifica quando a mulher toma consciência do que faz, quando ela reconhece seu poder sem abusar dele, quando o exerce com aquela graça natural que caracteriza a verdadeira feminilidade. A diferença entre uma mulher que manipula conscientemente e uma mulher que irradia naturalmente. A primeira calcula seus efeitos, a segunda os vive autenticamente. A primeira esgota seu poder ao usá-lo, a segunda o renova ao expressá-lo. Você pertence à segunda categoria. Você tem esse dom natural de fascinar sem esforço, de cativar sem cálculo, de encantar sem intenção. E quanto mais você assume essa parte de si, mais poderosa ela se torna. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Jung descobriu que esse poder feminino funciona segundo ciclos naturais. Há momentos em que seu magnetismo está no máximo. Períodos em que você irradia naturalmente essa energia misteriosa que deixa os homens loucos. Esses momentos frequentemente correspondem aos seus ciclos internos, quando você está conectada à sua intuição,
quando você honra suas necessidades emocionais, quando você cuida do seu mundo interior. É nesses momentos que você se torna literalmente irresistível. E o melhor é que você não precisa fazer nada de especial. Você não precisa de técnicas de sedução. Você não precisa de estratégias complicadas. Você só precisa ser você mesma, completamente, autenticamente, sem compromissos. Porque eis o que Jung compreendeu de revolucionário. O verdadeiro poder feminino nunca vem da imitação do comportamento masculino. Nunca vem da tentativa de agradar a qualquer custo. Ele emana diretamente dessa capacidade única que você tem de permanecer conectada ao seu mundo interior, enquanto interage com o mundo exterior. E essa capacidade, ela se expressa de 1000 maneiras sutis em sua vida cotidiana. Deixe-me mostrar exatamente como você a exerce sem mesmo perceber. Pegue, por exemplo, essa maneira que você tem às vezes de olhar pela janela pensando em algo importante. Esses momentos em que você parece ausente, mas na realidade está profundamente presente a si mesma. Esses instantes fascinam literalmente os homens que a observam, porque eles veem em você essa profundidade, essa riqueza interior que eles não conseguem apreender completamente. Eles se perguntam em que você está pensando. Eles gostariam de acessar esse mundo secreto que a habita. E quanto mais eles buscam entender, mais ficam cativados por você. Jung chamava isso de o efeito da mulher contemplativa. Essa capacidade que algumas mulheres têm de estar simultaneamente presentes e em outro lugar, acessíveis e misteriosas, abertas e secretas. É exatamente essa contradição aparente que cria uma tensão irresistível no inconsciente masculino. Outro exemplo concreto do seu poder invisível, essa maneira que você tem de sorrir quando pensa em algo pessoal. Esse sorriso leve, quase imperceptível, que atravessa seu rosto quando você se lembra de um momento privado. Esse sorriso sutil, carregado de significado, que revela apenas um vislumbre da riqueza interior que você guarda. É essa presença ausente que intriga e fascina. É a força silenciosa da sua individualidade. É a sua capacidade de ser ao mesmo tempo perto e distante, acessível e enigmática. É a essência do poder feminino que Jung tanto estudou, aquele sorriso que os homens percebem, mas não conseguem decifrar. Eles veem esse sorriso e imediatamente a curiosidade deles se desperta. O que te faz sorrir assim? Em que você está pensando? Que segredo você guarda que provoca essa expressão tão doce? Duty, e assim, sem dizer uma palavra, sem o menor esforço, você cria essa obsessão silenciosa que vai assombrá-los por dias. Jung também observou algo fascinante a respeito da sua gestualidade natural. Essa maneira que você tem de tocar o cabelo quando está pensando profundamente. Esse gesto automático de levar a mão ao pescoço quando está emocionada. Essa tendência a brincar mecanicamente com suas joias quando está ouvindo atentamente. Todos esses gestos, que você provavelmente considera como simples tiques nervosos sem importância, são, na verdade, sinais extremamente poderosos para o inconsciente masculino. Eles revelam seu estado emocional autêntico, mostram sua vulnerabilidade humana, provam que você é real, viva, acessível apesar do seu mistério. E é exatamente essa combinação que deixa os homens loucos. Misteriosa, mas humana. Profunda, mas vulnerável. Forte, mas sensível. Você encarna naturalmente todas essas contradições femininas que Jung identificava como as chaves da atração arquetípica. Agora, deixe-me contar a história reveladora de Isadora. Isadora procurou Jung em 1938 porque não entendia por que os homens pareciam tão obcecados por ela. Ela se descrevia como alguém comum,
sem carisma especial. No entanto, por onde ela ia, criava laços apaixonados nos homens que encontrava. Jung observou Isadora durante várias sessões e descobriu algo extraordinário. Isadora possuía naturalmente o que ele chamava de a arte da escuta profunda. Quando alguém falava com ela, ela não se contentava em ouvir as palavras. Ela ouvia a emoção por trás das palavras, a intenção oculta, a verdade não dita. Essa qualidade de escuta criava em seus interlocutores masculinos uma sensação totalmente inédita. Eles se sentiam verdadeiramente compreendidos pela primeira vez na vida, vistos em sua autenticidade mais profunda, aceitos em sua complexidade real, e essa sensação se tornava rapidamente viciante para eles. Mas eis o que tornava a Isadora tão especial. Depois de ouvir profundamente, ela nunca dava conselhos não solicitados, ela nunca julgava, ela nunca tentava resolver seus problemas. Ela se contentava em estar presente, em acolher sua verdade e em guardar seus segredos como tesouros preciosos. Essa capacidade de receber sem invadir, de compreender sem julgar, de guardar sem trair, era exatamente o que Jung identificava como a expressão pura do arquétipo da grande mãe. Isadora encarnava naturalmente essa figura feminina primordial que acolhe, nutre e protege a essência masculina. E você? Você reconhece essa qualidade em si mesma? Essa maneira que você tem às vezes de ouvir tão profundamente que as pessoas se sentem completamente compreendidas na sua presença? Essa capacidade de criar um espaço emocional seguro onde os outros podem ser autênticos, se for o caso, você exerce aí um dos poderes mais magnéticos que existem, porque em nosso mundo moderno, onde todos falam, mas ninguém ouve de verdade, uma mulher que domina a arte da escuta profunda se torna instantaneamente irresistível. Mas Jung descobriu algo ainda mais sutil. Ele observou que as mulheres mais fascinantes tinham essa capacidade particular de revelar sua profundidade emocional por toques sucessivos. Elas nunca se entregavam completamente de uma vez. Elas dosavam suas revelações segundo um ritmo instintivo que somente o inconsciente feminino conhece. Por exemplo, em uma primeira conversa, elas podiam mencionar brevemente uma paixão que as anima, apenas uma frase, um detalhe, uma emoção fugaz que revelava uma faceta de sua personalidade. Depois, elas mudavam de assunto, deixando o homem com essa informação intrigante que ele não podia aprofundar imediatamente. Essa técnica inconsciente criava o que Jung chamava de o efeito da revelação progressiva. O homem recebia apenas informações suficientes para alimentar sua curiosidade, mas não o suficiente para satisfazer completamente sua necessidade de compreender. Então, ele permanecia na expectativa. Ele antecipava a próxima revelação. Ele se tornava viciado no processo de descoberta. E você faz exatamente isso naturalmente. Você compartilha uma emoção. Depois se retrai levemente. Você revela um sonho. Depois muda de conversa. Você mostra uma faceta de sua personalidade. Depois a esconde novamente, atrás do seu sorriso misterioso. Sem saber, você domina perfeitamente a arte da revelação dosada. Jung também identificou o que ele chamou de o poder da imprevisibilidade feminina. Ele percebeu que os homens são naturalmente atraídos por mulheres que eles não conseguem prever completamente, não por incoerência ou instabilidade, mas por essa riqueza emocional que permite ser diferente segundo os momentos e as circunstâncias. Você tem essa capacidade natural de ser alegre um dia e contemplativa no outro, sociável às vezes e solitária em outras ocasiões, falante,
em algumas situações e silenciosa em outras. Essa variabilidade emocional que a sociedade muitas vezes tenta reprimir nas mulheres. Jung a identificava como um de seus superpoderes mais poderosos, porque essa imprevisibilidade emocional impede os homens de te colocar em uma caixa. Eles nunca podem dizer, eu a conheço perfeitamente. Sempre há uma surpresa que os espera. Uma nova faceta a descobrir, uma profundidade adicional a explorar. E é exatamente isso que mantém sua fascinação viva. Eis ainda um aspecto fascinante do seu poder inconsciente, sua relação natural com o tempo. Jung observou que as mulheres mais magnéticas tinham essa capacidade de viver segundo seu ritmo interior. Em vez de segundo as exigências externas, elas levavam tempo para refletir antes de responder, tempo para sentir antes de agir, tempo para ser antes de fazer. Essa relação particular com o tempo cria nos homens uma sensação de profundidade e autenticidade que eles acham irresistível. Em um mundo onde tudo vai sempre mais rápido, uma mulher que se atreve a tomar seu tempo se torna automaticamente preciosa. Ela representa aquela sabedoria feminina ancestral que sabe que as coisas importantes não podem ser apressadas. Quando você leva tempo para escolher suas palavras antes de responder a uma pergunta importante, você exerce esse poder. Quando você se recusa a se precipitar em uma decisão emocional, você o exerce. Quando você honra a sua necessidade de solidão para se reconectar a si mesma, você o exerce. Jung escreveu algo profético. A mulher que respeita seus ritmos naturais se torna um santuário para a alma masculina. E é exatamente isso que acontece quando você se atreve a ser fiel ao seu tempo interior. Você se torna aquele refúgio emocional que os homens buscam inconscientemente a vida toda. Agora, talvez o aspecto mais poderoso de sua influência, inconsciente, seja sua capacidade natural de ver o homem além de suas aparências sociais. Essa intuição feminina que permite que você perceba seu potencial oculto, suas feridas secretas, suas aspirações profundas que ele mesmo às vezes ignora. Quando você olha para um homem e vê não apenas o que ele mostra, mas também o que ele esconde, você ativa nele um mecanismo psicológico extremamente poderoso. Você se torna a mulher que o compreende melhor do que ele mesmo se compreende. A mulher que vê sua grandeza potencial, mesmo quando ele duvida de si. Essa capacidade de perceber a essência masculina autêntica por trás das máscaras sociais, Jung a identificou como a expressão da ânima feminina em sua função reveladora. Você se torna o espelho em que o homem descobre quem ele realmente poderia ser. E essa revelação cria nele uma gratidão e uma fascinação que podem durar a vida toda. Você já percebeu como alguns homens parecem crescer na sua presença? Como eles se tornam mais autênticos, mais corajosos, mais inspirados quando estão com você. Isso não é coincidência. É o seu poder feminino em ação. Você desperta neles aspectos de sua personalidade que eles talvez tenham esquecido ou negligenciado. Jung chamava isso de o efeito catalisador da ânima. Algumas mulheres têm essa capacidade natural de revelar o melhor dos homens que encontram, não os mudando, mas inspirando-os a se tornarem a melhor versão de si mesmos. E essa inspiração cria um vínculo emocional de uma profundidade extraordinária. Agora, eis o segredo final que Jung descobriu sobre esse poder feminino. Ele observou que as mulheres que o exerciam mais naturalmente eram aquelas que haviam desenvolvido o que ele chamou de amor de si arquetípico. Não o egoísmo, não a vaidade, mas essa conexão profunda com sua essência feminina autêntica. Essas
Mulheres se amavam o suficiente para honrar suas necessidades emocionais, para respeitar suas intuições, para manter partes de si mesmas sagradas e invioláveis. E, paradoxalmente, essa capacidade de se preservar criava nos homens um desejo ainda mais intenso de conhecê-las e protegê-las. Porque um homem sente instintivamente que uma mulher que se respeita profundamente é uma mulher que saberá respeitá-lo também. Uma mulher que preserva sua própria profundidade é uma mulher capaz de honrar a dele. Uma mulher que guarda seus próprios mistérios é uma mulher que saberá guardar os dele. E aqui está a revelação final de Jung, que vai transformar sua compreensão do seu próprio poder. O que você faz inconscientemente para tornar os homens viciados, você pode amplificar, simplesmente tomando consciência do seu valor autêntico. Não calculando seus efeitos, mas assumindo plenamente sua natureza feminina. Quanto mais você honra seus ciclos emocionais naturais, mais magnética você se torna. Quanto mais você respeita sua necessidade de intimidade e mistério, mais você fascina. Quanto mais você expressa autenticamente sua complexidade feminina, mais irresistível você se torna. Jung disse algo magnífico. A mulher que abraça completamente sua feminilidade se torna uma força da natureza. E é exatamente isso, que você é uma força da natureza disfarçada de mulher comum, uma tempestade emocional vestida de aparente doçura, um mistério vivo que caminha entre nós. Então, da próxima vez que você sentir esse poder silencioso em você, essa capacidade de cativar sem esforço, lembre-se do que Jung compreendeu. Você não está fazendo nada de extraordinário. Você simplesmente é extraordinária. Você não está exercendo um poder artificial. Você está expressando sua natureza autêntica. E essa natureza autêntica, ela é tão rara em nosso mundo moderno que se torna automaticamente preciosa, tão poderosa que se torna magnética, tão verdadeira que se torna irresistível. E você já percebeu esse poder silencioso em você? Essa maneira que você tem de marcar os espíritos sem nem mesmo tentar? Essa capacidade de permanecer nos pensamentos dos homens muito depois de tê-los encontrado? Se sim, compartilhe sua experiência nos comentários. Conte-nos como você tomou consciência desse dom, porque reconhecer esse poder já é começar a honrá-lo. E honrá-lo é permitir que ele floresça plenamente em sua vida. Não se esqueça de se inscrever se você quiser descobrir outros segredos da psicologia junguiana. Porque o que exploramos hoje é apenas um vislumbre de todos os poderes ocultos que você carrega em si. Lembre-se, você não precisa aprender a ser fascinante, você já é. Você só precisa se lembrar de quem você realmente é.